dia, boa tarde, boa noite. Nessa aula nós vamos começar a estudar os cilindros, né? Os cilindros são um sólido geométrico, né? Uma classificação de sólidos geométricos, né? Que faz parte do grupo dos corpos redondos, tá? E os cilindros são caracterizados por dois planos. Esses planos são paralelos, né? E nós tomamos dois círculos com o mesmo raio nesses dois planos, correto? Ligamos os centros desses dois círculos. E se eu ligar os dois círculos através de segmentos paralelos com o segmento que une os dois círculos, nós vamos formar um sólido chamado de cilindro. Nesse caso, esses dois círculos são chamados de bases, certo? Então nós temos cilindros circulares. Existem também os cilindros oblíquos, né? Existem também os cilindros elípticos, quando as bases são elipses, tá? Mas nós não trabalhamos com cilindros elípticos no ensino médio. Então nós vamos nos ater aos cilindros circulares mesmo, tá? A reta que passa pelos dois centros é chamada de eixo do cilindro circular. Os dois círculos, como eu já disse, são chamados de base, né? Os dois raios são congruentes, correto? Para formar o cilindro, né? Se não forem congruentes, uma das bases fica menor. Aí deixa de ser um cilindro, ele vai ser um tronco de cone, tá? Que nós vamos ver posteriormente. A distância entre os dois planos paralelos é chamado de altura, ok? E qualquer segmento que une dois pontos aqui, um ponto de cada círculo, no caso, né? Que seja paralelo ao eixo, é chamado de geratriz, ok? Bom, temos dois tipos de cilindros circulares. Se o eixo do cilindro, se o ângulo formado entre ele e a base, se esse ângulo for diferente de 90 graus, ele é um cilindro oblíquo. Se esse ângulo formado entre o eixo e a base for um ângulo de 90 graus, ele é chamado de cilindro circular reto, ok? Observe que nesse caso, aqui eu tenho um raio, né? A geratriz, ela vai coincidir com a altura, correto? Porque a altura é sempre caracterizada, né, por formar um ângulo sempre de 90 graus, né? A altura sempre está na vertical. Bom, o cilindro circular reto, que é o que mais nós vamos trabalhar, também é chamado de cilindro de revolução. Por que ele recebe esse nome? Se eu pegar aqui um retângulo, né? Retângulo qualquer, pegar um dos seus lados, se eu pudesse passar aqui um eixo, né? E girar isso, esses giros vão formar esse sólido, né? A sua revolução, que a gente chama, né? Vão formar esse sólido, que é justamente o quê? Um cilindro circular reto, certo? Observe que nesse caso, nesse retângulo, dois dos seus lados, né, paralelos, formam o raio do cilindro e dois dos seus lados, no caso, um deles vai ser o eixo, né, o outro será a geratriz, que vai coincidir com a altura, ok? Então são os elementos aí do cilindro circular reto. Uma secção meridiana é como se a gente pudesse passar uma lâmina bem no meio ali do cilindro, né? Como se eu passasse aqui um plano no meio do cilindro, passando pelos dois centros, né? Perpendicular à base. Esse retângulo formado aqui dentro é chamado de secção meridiana. Observe que a secção meridiana é um retângulo, né? Aqui eu tenho o eixo, que nesse caso coincide com a medida da geratriz, que coincide com a medida da altura.
aqui eu tenho o raio, né? E esse lado aqui desse retângulo seria o diâmetro da base, ok? Bom, eu tenho aqui alguns cilindros em acrílico para mostrar para vocês. Observem que aqui eu tenho um cilindro que é oblíquo. Observem que nesse cilindro aqui eu tenho a base, né? E se eu pegar aqui o eixo da base, dá pra gente observar por essa linha, né? Que é uma geratriz, ela é oblíqua à base. O ângulo não é de 90 graus, então ele é um cilindro oblíquo. Aqui eu tenho um cilindro circular reto, né? Esse retângulo que está lá dentro, em vermelho, no caso, observem aqui. Aqui eu tenho a base, que é as duas bases, que são dois círculos, né? Se eu pegar aqui os dois centros e girar esse retângulo, ele forma justamente o cilindro, ok? Isso pode ser observado por essa outra pecinha aqui, né? Observem aqui que eu tenho o retângulo, né? Tenho o eixo, girando esse eixo, né, em torno de si mesmo, eu formo o cilindro, ok? Quando eu faço esse corte na secção meridiana, se a gente puder fazer esse corte e abrir, eu vou formar um semicilindro, que é muito comum, né? Quem vai muito aí em fazenda lembra daqueles coxos, né? Que é onde o gado ali se alimenta ou toma água, né? Lembra um tanque parecido ali com o coxo, ok? Isso aqui é um semicilindro, né? Essa seria o que? A sua secção meridiana, ok? Se a altura coincidir com o diâmetro, essa secção meridiana vai ser um quadrado, certo? Então eu tenho aqui um semicilindro onde a secção meridiana é um quadrado, e aqui eu tenho outro semicilindro onde a secção meridiana é um retângulo, certo? Como nós já estudamos lá nos prismas, nas pirâmides, né? Nos sólidos, nos poliedros no caso, nós vamos calcular aqui a área total, né? Área lateral, área das bases, e vamos calcular também o volume, tá? Nessa aula nós vamos aprender aí a calcular as áreas, tanto a área lateral quanto a área total do cilindro, ok? Bom, vamos ver então como é que se calculam as áreas de um cilindro, né? Tanto as áreas das bases, quanto a área lateral, quanto a área total. Observe que em um cilindro, né? Eu tenho aqui, nesse sólido dá para ver direitinho. O que está lá de vermelho, aquele retângulo lá, é esse de azul que eu fiz aqui. Então eu tenho o raio, né? Das duas bases, que são iguais, né? Que eu tenho a geratriz, que é uma linha qualquer. E no caso do cilindro circular, nós estamos falando aqui do cilindro circular reto, né? O cilindro oblíquo, o cálculo é semelhante, né? Só que ao invés da superfície lateral ser um retângulo, ela vai ser, né, um paralelogramo, no caso do cilindro oblíquo, tá? Bom, observe que se a gente puder, olha só, suponha que eu tenho aqui um cilindro, né? Seria essa folha de papel aqui, que é a lista de exercícios de vocês, né? Tenho aqui em volta do cilindro. Se eu puder fazer um corte, né, com a tesoura aqui, na parte lateral e separar das bases, o que nós vamos ter? Abrindo aqui, né? Se eu tivesse aqui eu tenho um cilindro, correto?
quando eu abro esse cilindro, se torna o quê? Um retângulo, né? Isso seria quem? A face lateral, certo? Essa é a face lateral. Os dois círculos da base, né? Nós temos representados aqui, os dois círculos com raio R, né? Então vamos aqui lembrar como é que se faz o cálculo dessas áreas. Bom, a área, eu tenho aqui o comprimento, né? Que seria o comprimento desse retângulo é quem? É justamente, olha só, voltando aqui no nosso exemplo. Esse comprimento é justamente o quê? O comprimento de uma circunferência. Comprimento de uma circunferência, né? Quando eu abro. Todos se lembram que o comprimento de uma circunferência é o quê? Calculado por 2π vezes o raio. Ok? Essa é a altura do cilindro, né? Então, a superfície lateral vai ser o quê? Base vezes altura, não é isso? Então vai ser 2πr vezes h. Base 2πr vezes h. Essa é a superfície lateral. A superfície das bases. As bases são o quê? São dois círculos, né? Como é que se calcula a área de um círculo? πr ao quadrado. Como são dois círculos iguais, nós multiplicamos isso por 2. Então, superfície lateral, 2πrh. Superfície das bases, 2πr ao quadrado. E aí, com isso, eu encontro a superfície total. Ou podemos dizer simplesmente superfície do cilindro. Vou colocar aqui mais embaixo, conta do reflexo. Bom, a superfície do cilindro vai ser o quê? A superfície lateral mais a superfície das bases. Bom, quem é a superfície lateral? 2πrh. Quem é a superfície das bases? 2πr ao quadrado. Bom, pode ser só isso aí, né? Direto. Ou nós podemos colocar o que for comum aí em evidência, né? O que é comum aos dois termos? 2πr. Então, se eu colocar 2πr em evidência, vai ficar 2πr que multiplica o quê? H mais R, né? Se você multiplicar aqui, ó, 2πr vezes H é 2πrh, 2πr vezes R é 2πr ao quadrado. Então, a superfície total de um cilindro é calculado dessa maneira. 2πr vezes H mais R. Onde o H é a altura do cilindro, né? Se for circular reto, ele coincide com a geratriz. E o R, no caso, é o raio da base, certo? Bom, nós vamos fazer exemplos em outra aula para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então, por isso, nessa aula nós encerramos por aqui. Muito obrigado.